Ok. Boa noite. Estamos aqui na Rádio Arroz Cultura e hoje, sexta-feira, 19 de 3 de 2021, trago-vos aqui um excelente compositor, um excelente músico e também um excelente executante de guitarra. Penso o termo que esteja certo, guitarra clássica. E ele é Mariano Teles. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Conhecemos aqui há uns anos, já agora está aqui o teu trabalho, Mariano Teles. Penso que este é o teu único trabalho físico. Isso. Ele é um CD físico, por enquanto é o único ainda. É o primeiro. Podia-nos contar um bocadinho o teu percurso, a tua história? Sim. Se faz favor. Aqui para a Rádio Arroz Cultura. Então, eu sou natural de Taquara, que é uma cidade próxima a Porto Alegre, aqui no sul do Brasil, né? E venho do interior, é uma cidade bem de interior, então cresci numa zona rural, né? Cresci bem distante, assim, das civilização urbana, assim, digamos assim. Só que tive influência, assim, musical, assim, principalmente por conta do meu pai, que era tecladista. Ele não era tecladista, propriamente, assim, ele chegou a estudar teclado uma época, assim, teclado eletrônico, né? E comecei a tocar por influência dele, assim, de vendo ele tocar, estudando ali, e daí comecei a ter vontade de estudar também. Depois a minha mãe, que influenciou no violão, me deu um violão de presente um dia, e daí aí começou a história, né, de tocar. Mas sobretudo peças, digamos que clássicas, não? Digamos não. Eu comecei bem com música popular, assim, minha origem foi bem popular. Mas popular que na verdade, sim. Nós temos popular gaúcha, brasileira. Isso, exatamente, música popular brasileira, música gaúcha também, essas coisas assim, né? Na verdade, foi uma descoberta, assim, no violão, porque eu gostava bastante de música clássica quando eu era criança. Mas é aquela questão da referência, né? Se não tem uma referência, é muito difícil, às vezes, saber que determinadas coisas existem. E eu nem imaginava que era possível tocar música clássica no violão, entende? Isso foi uma descoberta, Foi graças a um amigo da escola, na verdade, que estudava violão clássico. Eu penso que aqui, neste momento, estamos aqui em Porto Alegre, sul do Brasil. Eu penso que aqui em Porto Alegre, e agora só tu melhor podes dizer, a nível de história da música clássica em Porto Alegre, ou Rio Grande do Sul, penso que veio com compositores ingleses ou alemães, vieram viver aqui para a cidade, penso eu. Penso mais que alemães. Sim. Sei. Pelo menos muitos artistas vieram fugidos da Segunda Guerra Mundial para aqui. Sim. A nível de artistas plásticos, eu conheço alguns. Pelo menos compositores, não estou bem situado nesse assunto. Sabes alguma coisa a esse aspecto? Nesse aspecto? Tem vários em Porto Alegre que eu não sei dizer exatamente quais vieram nesse processo, assim. Mas sim, na música brasileira como um todo teve muita influência. Italianos também. Exatamente. A nível talvez de ópera. Sim. Também. Onde é que nasceu, digamos que a tua inclinação para depois começares a compor a compor música? Sim. Caso, digamos que é uma música talvez clássica, mais virada para o clássico. Eu na verdade eu acho que eu me considero bem em cima do muro ali, bem na fronteira ali entre clássico e popular, na verdade, assim, né? Porque na verdade, compor veio desde o início. Na verdade, eu não me lembro de não ter tido essa coisa de querer inventar, assim, com o instrumento. Mesmo quando eu tocava teclado, quando criança, pegava o teclado do meu pai, era sempre o ímpeto de tentar criar sons novos e tal, e compor música. Então, isso foi uma coisa que veio desde o começo, na verdade. O que eu consigo dizer, assim, é que durante um bom tempo teve um processo, principalmente ali, quando eu comecei a ter uma formação, assim, mais séria, digamos assim, que eu fui para a faculdade de música e tal,
é que daí acabou tendo meio que um hiato, assim, sabe, nesse processo composicional, assim, que eu fiquei um bom tempo sem compor. Principalmente na época que eu estava estudando bastante, assim, violão erudito, né? Isso acabou durante um tempo, eu fiquei um pouco, assim, sem compor durante um tempo. E daí, logo depois que eu me formei na faculdade, veio à tona isso novamente, assim, começou a me dar muita vontade novamente de compor. E eu comecei a compor de uma maneira mais madura do que era antes, por exemplo, da faculdade. Assim, eu acho que eu tive um processo meio que de, durante um tempo, só absorver, né, ganhar novas ferramentas para depois dar voz novamente a isso, assim. Bem, se não te importares, podias fazer o que sabes de melhor. Sim. um pouco da tua música. Sim, eu vou tocar uma música que é nova, assim, ela é uma música posterior ao disco, né? Nem tá no disco, assim, é uma música mais recente, que a gente tem aí nessa pandemia, ficado em casa, compondo coisas novas, né? Então, estamos aí. E é uma música chamada Choro Sem Lágrima. É um choro. Um choro com influências, assim, um pouco mais abertas, digamos assim.
fantástico, Mariano. Queria falar nestes tempos, entre aspas, anormais que vivemos, como tem sido, no geral e no teu caso em particular, a tua vida como músico, qual a sobrevivência, quais os meios e as ferramentas que tu tens ou que utilizas mais para a tua divulgação das tuas músicas? Bom, digamos que são umas 3 perguntas ao mesmo tempo. Sim. Então, logo que veio a pandemia, foi um momento assim, bastante frustrante, bom, e bastante aterrorizante, acho, para o mundo inteiro, né? Eu vinha num momento bom, assim, começo do ano de 2020 eu tinha tocado, a gente tinha feito alguns shows em Curitiba e tal, tinha feito shows em Porto Alegre, assim, tava num momento bom, assim. Daí veio a pandemia, meio que acabou tudo, algumas datas que tinham depois caíram e tal, e daí, assim, eu sempre, desde que eu comecei, trabalho com música há 15 anos já, e sempre que eu comecei, eu sempre dei bastante aula, eu gosto de dar aula de violão, sempre o pessoal me procura muito por eu ter os trabalhos, assim, de divulgar meu trabalho com violão, assim, guitarra e tal. As pessoas acabam me procurando para a questão de aula de violão e para estudar música no geral, então eu trabalho como professor há muito tempo, né, nessa parte de educação musical. Então, acabou que tudo foi transferido para o meio virtual, né? Então, passei a basicamente ficar no meu estúdio aqui dando aula virtual o dia inteiro, através do Zoom, Skype, essas coisas, né? Então, tudo passou a acontecer no meio virtual. Aconteceu de fazer também shows virtuais, assim, lives, essa coisa do show gravado também. Por exemplo, eu tenho um grupo que toca comigo, né, num formato que é o Mariano Teles Ensemble. Sim, estava também para perguntar isso, qual é o nome do grupo? Isso, é Mariano Teles Ensemble. E a gente tinha algumas datas marcadas com um grupo, né? E aconteceu da gente montar que era para a Fundação E-Carta, por exemplo, a gente já tinha essa data e veio a pandemia, e veio o negócio de fazer um show totalmente gravado à distância, cada um na sua casa, então gravamos cada um sua parte. Eu assisti a um show desses. Sim, que é uma nova experiência, assim, é um show, de certa forma, mas é quase como gravar um disco, né, na verdade, porque o trabalho de gravação, assim, né, ainda mais à distância, assim, é outro mundo, né. Então tem sido mais isso, assim, principalmente me comunicar com o mundo de forma virtual, né, e tal. O que é que utilizas mais? Quais são as ferramentas online que utilizas mais para a divulgação da tua música? Hoje em dia, assim, principalmente Instagram, YouTube e Facebook, assim, as principais que eu uso, além, claro, das plataformas virtuais, Spotify, Deezer, todas essas plataformas que a minha música tá lá, né? Mas a promoção diária, assim, é mais Instagram, Facebook e YouTube. O que é que pensas? Há excesso de informação, não é? É muito excesso de informação. Onde é que, digamos, até que ponto, onde é que sentes que chega a tua informação e a público? E se é que chega, porque a informação é tanta, os meios são tantos e é em excesso, o que é que tu sentes sobre isso? Nossa, eu concordo totalmente, Luiz, porque assim, eu cheguei, principalmente durante a pandemia, assim, eu senti muito isso, assim, essa coisa de chega em alguns momentos, assim, eu fiquei durante um bom tempo na pandemia, inclusive sem postar nada durante um tempo, assim, meio que não cheguei a desativar minhas redes sociais, nem nada, mas fiquei, assim, tipo, acessando pouco e, assim, porque, assim, ao mesmo tempo, pro artista acaba tendo meio que uma pressão de estar produzindo e postando e criando e apresentando algo novo o tempo inteiro, né? E eu acho que às vezes isso faz com que tu acaba fazendo coisas mal feitas ou coisas muito na pressa, entende? Simplesmente para postar e tal, assim. E eu às vezes prefiro fazer uma coisa melhor acabada e tal, mais bem produzida, do que ficar postando todo dia ou fazendo algo assim. Então eu tenho adotado mais isso, assim, porque tentar levar mais uma informação, um conteúdo de maior qualidade, né? Mas com uma melhor qualidade. Né? Não sei se é a melhor estratégia, creio que não, mas é o que eu me sinto melhor, assim, porque foi uma coisa que
principalmente durante a pandemia, eu fiquei bastante em crise com isso, assim, esse excesso de informação das redes e essa coisa de live o tempo todo e muita coisa acontecendo e todas essas notícias ruins que a gente recebe o tempo inteiro, eu precisei tomar um certo distanciamento, assim, em um determinado momento. Penso que é muito excesso de informação, muitos meios, e as pessoas acabam-se por desfocar completamente. Exatamente. Perdem-se completamente. Depois não focam em nada e penso que se perdem em tudo. Exatamente. Não conseguem totalmente. E não é, penso que não é muito fácil, quer seja um músico, quer seja um artista plástico, um escritor, etc., tentar focar o seu público. Sim. Um pouco, talvez difícil, penso eu. Sim. E esse é o grave problema da excesso de informação. Exatamente. Não pensas que os artistas, por exemplo, agora aqui falando de Porto Alegre, não se podiam associar e ter um site próprio? Também não sei se tem, ou se existe, fora do contexto das redes sociais, porque estar dentro da rede social vai desfocar, penso eu, ou não? Eu não sei, eu já acompanhei muitas iniciativas desse jeito, assim, de tentar meio que agregar. Tem muitos, assim, tem alguns selos aqui em Porto Alegre que trabalham agregando artista, tem alguns veículos de divulgação também, mas eu acho que ainda falta atingir um público maior, assim, sabe? A maioria dos que eu conheço de propostas dessas iniciativas ainda são muito nichadas, ainda são com um público muito restrito, né? E talvez não chega para a maioria das pessoas, assim, né? Então ainda tem uma dificuldade aí, que é de chegar nas pessoas, assim, no meio desse, mesmo unidos, às vezes no meio de todo esse excesso de informação. A tua música vai até que fronteiras? Chega até onde? De locais, assim? Do Brasil. Sim. Do Brasil. Pois, olha só, cara, é interessante isso aí, porque assim, quando por exemplo, plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, todos esses, eles têm um site que tu entra para conseguir gerenciar e ver como é que tá como é que tá a tua música tá circulando, assim, e sempre vem, assim, audições em vários países diferentes, assim, sei lá, países da Europa, da América Latina, aqui como um todo, tipo, a música tá andando aí, um público pouco reduzido ainda, mas que ela tá chegando de alguma maneira, assim, acaba chegando, assim, é interessante isso aí. Eu até me surpreendi, assim, com isso quando eu olhei, assim, pô, tem gente nos Estados Unidos ouvindo, sei lá. Quais são os teus projetos a médio e a longo prazo? Sim. Neste momento? Eu tô com um disco novo, que tá sendo meio em fase de pré-produção, assim. Mas físico? Ainda não sei, isso daí é uma questão que eu vejo depois, geralmente, assim. A ideia talvez é fazer físico, né? Mas no momento eu ainda estou na fase de gravar as primeiras guias e tal, experimentar os arranjos, estou produzindo tudo aqui em casa, como eu tenho um estúdio aqui, um home studio, né? Então essa é outra facilidade que a gente tem hoje em dia, né? Por conseguir ter um home studio para trabalhar aqui, fazer as gravações, assim. E eu tenho experimentado coisas diferentes, assim, buscado linguagens novas, tentando expandir um pouco as fronteiras da minha própria música, assim, buscar coisas novas, assim. Recentemente eu publiquei um vídeo novo no meu YouTube, Facebook e tal, de uma música nova chamada Estiagem, que é uma música que eu uso algumas tecnologias junto com o violão, utilizando live looping, gravando coisas em simultâneo, fazendo várias camadas de arranjo ali. Então, é uma coisa que eu tenho experimentado, tem sido bastante divertido. Então, eu estou tentando focar, assim, a pandemia já está tão difícil, tentando focar nas coisas que são mais divertidas de fazer. Aquilo que a gente se diverte, faz com prazer, acaba chegando nas pessoas de forma mais contundente também, né? E trazendo algo bom para essas pessoas também nesse momento. E esse teu projeto está... Esse projeto ainda é uma coisa assim que acabou meio que tomando frente desse disco que eu estava produzindo, porque eu comecei a experimentar, talvez... Não sei ainda, talvez vire um concerto nesse formato, assim, um show recital solo, assim, experimentando com essas coisas ao vivo e gravando coisas ao vivo
e misturando esse tipo de coisas, violão com as tecnologias, que é uma coisa que eu gosto. No meu primeiro disco já tem muito isso, né? Essa experimentação da linguagem acústica do violão com alguns elementos de produção mais tecnológicos, assim. Eu gosto bastante desse diálogo, eu acho que é um diálogo rico, que tem tanto o mundo mais acústico quanto o mundo mais eletrônico, digamos assim. Tem muito a contribuir um com o outro, assim, nesse diálogo, assim, né? Tudo é som, né? Tudo é formas diferentes de fazer sons, né? Então, e criar novas narrativas. Isso a par com o outro grupo que tens, não é? Isso. O grupo que eu tenho, na verdade, já é assim, né? Porque ele tem... Eu toco, geralmente, numa formação de quarteto, que é com violão, né? O violão como protagonista, digamos assim, do grupo, né? Um instrumento acústico e tal. Porém, com os outros instrumentos, a maioria são elétricos, né? Baixo elétrico, sintetizador, a bateria, o baterista que toca comigo geralmente usa também elementos eletrônicos na bateria também, então tem sido... Eu já venho nessa experimentação, já tinha isso no meu disco também, no meu primeiro disco, já venho fazendo isso com grupo, já venho fazendo isso sozinho há um bocado de tempo. De certa forma, acabou se tornando meio que posso dizer que uma assinatura, assim, uma coisa que eu meio que encontrei uma cara, né, nisso aí. Tem sido divertido. Mariano, para te encontrarem, em termos da tua música e também das tuas aulas de guitarra clássica, penso que se chama assim, ou violão. Isso. Violão, né? Brasil, a gente fala violão. Guitarra clássica, ou violão. E guitarra popular também. Onde podem encontrar? É facílimo de me encontrar, porque eu tenho meu site, podem acessar, www.marianoteles.com. Lá tem tudo, tem todas as informações, pode entrar em contato à vontade. Pode ser pela minha página do Facebook também. Só procurar Mariano Teles lá, acha fácil. Instagram também, mariano.teles, encontra facilmente. Acho que são esses os melhores canais assim, para falar comigo e tal. Tanto questões de aula, questões de trocas artísticas, inclusive, ou sei lá, qualquer parceria ou qualquer interesse que possa ter no meu trabalho. Mariano, é sempre um prazer e um gosto estar contigo e obrigado aqui pela tua presença aqui na Rádios Roxo Cultura. E para acabarmos esta sexta-feira, nada melhor que ouvirmos uma composição tua. Desde já daqui despeço-me de ti, um grande abraço para ti, é sempre um prazer estar a falar contigo e estar contigo, principalmente a ouvir-te tocar, e obrigado por ter estado aqui esta noite. Obrigado. Eu que agradeço o espaço e o interesse também. Vou tocar uma música agora do disco, né? Essa primeira que eu toquei é uma música pós-disco, essa que eu vou tocar, vou resgatar uma desse meu primeiro trabalho, Área Metropolitana, que é uma valsa chamada Carmim. Ok. Obrigado. Boa noite para ti. Obrigado. Boa noite.
Boa noite, obrigado.